O jejum como filtro espiritual. John Wesley. Fonte: Sermões e Regras Metodistas de John Wesley. E se eu te dissesse que existe uma arma espiritual tão poderosa que o próprio John Wesley a considerava indispensável para todo cristão verdadeiro, mas que 99% dos crentes modernos simplesmente abandonaram? Fique até o final desse vídeo, porque o que você vai descobrir pode revolucionar completamente sua vida de oração. Você já se sentiu espiritualmente travado? Sabe aquela sensação de que suas orações não passam do teto? De que há uma barreira invisível entre você e Deus? John Wesley, o homem que iniciou um dos maiores avivamentos da história cristã, tinha uma resposta surpreendente para isso. E não era apenas ore mais ou leia mais a Bíblia. John Wesley jejuava 2 vezes por semana até os 82 anos. Wesley descobriu algo que os pais da igreja sempre souberam, mas que nós, cristãos modernos, esquecemos. O jejum não é apenas uma prática religiosa, é um filtro espiritual. Mas espera aí, o que isso significa exatamente? Antes de explicar, deixa eu te contar uma história que vai mudar sua perspectiva sobre tudo isso. O método Wesley de jejum. Wesley não via o jejum como mera privação alimentar, mas como um filtro espiritual, uma forma de purificar a alma das impurezas do mundo e tornar-se mais sensível à voz de Deus. Em seus Sermões e Regras Metodistas, Wesley estabeleceu diretrizes práticas e profundamente espirituais sobre o jejum. Frequência disciplinada. Wesley jejuava 2 vezes por semana, às quartas e sextas-feiras, seguindo a tradição cristã primitiva. Ele manteve essa disciplina por décadas, mesmo viajando 8.000 quilômetros a cavalo pregando o Evangelho. Propósito tríplice. Segundo Wesley, o jejum servia para 3 propósitos essenciais. 1. Humilhação diante de Deus. Reconhecer nossa total dependência dele. 2. Clareza espiritual. Remover as distrações da carne para ouvir o Espírito. 3. Intercessão poderosa. Combinar oração com jejum para situações críticas. O jejum como filtro. Wesley escreveu: o jejum é um filtro que purifica a alma das impurezas carnais. Assim como um filtro remove as impurezas da água, o jejum remove de nossa alma os apegos terrenos que obscurecem nossa visão de Deus. Ele observou que o jejum não era para impressionar os outros ou ganhar mérito diante de Deus, mas para se tornar mais receptivo à graça divina. Era um meio de graça, não uma obra meritória. Jejum e decisões. Wesley sempre jejuava antes de decisões importantes. Antes de ordenar pregadores leigos, uma decisão revolucionária e controversa, ele jejuou por 3 dias. Antes de enviar missionários para as colônias americanas, jejum. Antes de publicar escritos polêmicos, jejum. Aspectos práticos. Wesley era prático. Ele instruía que o jejum deveria ser quebrado com refeições leves. Aqueles com condições médicas estavam isentos. O dinheiro economizado com comida deveria ser dado aos pobres. O tempo normalmente usado para comer deveria ser dedicado à oração e à leitura das Escrituras. A regra geral metodista. Wesley tornou o jejum uma das regras gerais do metodismo. Ele esperava que todos os metodistas praticassem jejum regular como parte de sua caminhada com Cristo. Isso não era opcional para quem levasse a santidade a sério. Wesley estabeleceu o jejum como regra geral do metodismo. Ele não apenas pregava com poder, ele estabeleceu uma estrutura espiritual rigorosa, e no centro dessa estrutura estava algo que hoje é visto como opcional, o jejum. Mas por quê? A resposta vai te surpreender. Wesley entendia algo profundo sobre a natureza humana. Ele dizia que somos compostos de 3 dimensões: corpo, alma e espírito. E aqui está o problema que a maioria dos cristãos não enxerga. O corpo não é neutro. Ele não é apenas um recipiente para nossa alma. O corpo influencia ativamente nossa sensibilidade espiritual. Pensa comigo. Quando você está fisicamente confortável demais,
comendo o que quer, quando quer, dormindo até tarde, evitando qualquer desconforto, sua alma se torna alerta ou adormecida. Wesley chamava isso de carne, não o corpo em si, mas a tendência da natureza física de dominar a espiritual. Nos sermões de Wesley, ele escreve: o jejum é o grande meio de recuperar o que foi perdido no paraíso. Adão e Eva comeram quando não deviam ter comido. Jejuamos para reverter essa maldição. Você percebe a profundidade disso? O primeiro pecado da humanidade foi colocar o desejo físico acima da obediência espiritual. Um ato de comer. E o jejum? É o exercício deliberado de fazer o oposto. Mas Wesley vai além. Ele não via o jejum apenas como negação. Ele via como filtro. Deixa eu explicar com uma metáfora moderna. Pensa no jejum como o filtro de água da sua casa. Você já reparou que, com o tempo, a água começa a sair mais devagar? Isso acontece porque o filtro acumula impurezas. Aí você troca o filtro e, bum, a água volta a fluir cristalina e pura. Nosso espírito funciona exatamente assim. Todos os dias acumulamos impurezas espirituais, ansiedades, preocupações materiais, desejos carnais, distrações mentais. E essas impurezas não são necessariamente pecados graves, são apenas ruído, estática espiritual. Wesley descobriu que o jejum limpa esse filtro. Ele restaura a clareza da comunicação com Deus. Nas regras gerais do metodismo, Wesley estabeleceu que todo metodista deveria jejuar toda quarta e sexta-feira. Não como legalismo, mas como higiene espiritual. Pensa na lógica. Se você escova os dentes todos os dias para manter a saúde bucal, por que não limparia seu espírito regularmente? Mas tem algo ainda mais poderoso que Wesley ensinou sobre o jejum. Wesley identificou 3 propósitos principais do jejum, e cada um deles é um torpedo contra a vida cristã medíocre. Primeiro, humilhação da alma. Opa, essa palavra é pesada, né? Mas Wesley não está falando de autoflagelação ou baixa autoestima. Ele está falando de realismo espiritual. Quando jejuamos, reconhecemos algo brutal. Eu não sou autossuficiente. Eu preciso de Deus para tudo, até para comer. Cada contração de estômago se torna uma oração. Deus, eu dependo de Ti. É o oposto completo da cultura moderna de independência e autonomia. Segundo, mortificação da carne. Calma, não é tão dramático quanto parece. Mortificar a carne significa simplesmente ensinar seu corpo quem manda. Wesley percebeu que a maioria dos cristãos vive escravizada pelos próprios desejos físicos. Não conseguem dizer não para nada. Quer comer? Come. Quer dormir? Dorme. Quer assistir? Assiste. O jejum é treino espiritual. É você dizendo: corpo, você não é meu mestre. Cristo é. Autocontrole é um músculo espiritual. E como todo músculo, ele precisa ser exercitado. Terceiro, intercessão poderosa. Aqui está o segredo que poucos conhecem. Wesley ensinava que o jejum potencializa a oração. Não é mágica, é princípio espiritual. Quando você jejua, você está colocando pele no jogo. Você está dizendo: Deus, isso é tão importante que estou disposto a sacrificar conforto físico por isso. Wesley conta em seus diários que os maiores avanços do movimento metodista aconteceram em dias de jejum coletivo, conversões poderosas, curas, libertações. Por quê? Porque o jejum quebra as fortalezas espirituais que a oração comum não consegue penetrar. Jesus mesmo disse: essa espécie não sai senão por oração e jejum. Aplicação prática. Como praticar o jejum como filtro espiritual hoje? Comece com motivação correta. Não jejue para impressionar Deus ou outros. Não jejue para manipular Deus a fazer o que você quer. Jejue para se tornar mais sensível à presença e voz de Deus que já estão disponíveis para você.
Pergunta de autoexame. Estou jejuando porque já sou amado ou para ser amado? Estabeleça uma prática regular. Wesley recomendava quartas e sextas-feiras. Você pode adaptar. Talvez um dia por semana ou um jejum parcial, pular uma refeição. A regularidade é mais importante que a intensidade. Sugestão prática. Comece jejuando do jantar de uma noite até o jantar do dia seguinte, 24 horas. Use o horário do café da manhã e almoço para a oração. Wesley dizia que cada dor de fome seja um lembrete para orar. Exercício. Toda vez que pensar em comida durante o jejum, ore pela pessoa ou situação que Deus colocar em seu coração. Use o jejum como filtro para decisões. Seguindo Wesley, jejue antes de decisões importantes, mudança de carreira, grandes compras, relacionamentos significativos, direção ministerial. Processo Wesley. Identifique a decisão. Dedique um dia de jejum e oração. Leia as Escrituras buscando sabedoria. Ouça o que o Espírito está dizendo. Consulte conselheiros sábios. Dê aos pobres. Wesley sempre conectava jejum com generosidade. O dinheiro economizado ao não comer deve ser dado aos necessitados. Cálculo prático. Se você gastar R$ 50 por dia com alimentação e jejuar um dia, doe esses R$ 50 a um necessitado ou instituição de caridade. Quebre o jejum com gratidão. Quando terminar o jejum, quebre-o com uma melinha leve e ore agradecendo a Deus. Wesley usava esse momento para refletir sobre o que Deus havia revelado durante o jejum. Jejum corporativo. Wesley frequentemente convocava jejuns coletivos em tempos de crise. Considere jejuar com sua família, grupo pequeno ou igreja. Exemplo moderno. Sua igreja enfrenta uma decisão importante? Convoque um dia de jejum e oração corporativo. Mantenha privado. Jesus ensinou: quando jejuardes, não mostres isso. Wesley era discreto sobre seus jejuns. Não anuncie nas redes sociais, não busque reconhecimento. Adaptações necessárias. Se você tem condições médicas, diabetes, gravidez, transtornos alimentares, não jejue sem orientação médica. Wesley era prático. A misericórdia é mais importante que o sacrifício. Alternativas. Jejum de mídias sociais, jejum de televisão, jejum de reclamações, jejum de compras desnecessárias. E monitore seu coração constantemente. Verifique suas motivações. Se o jejum está produzindo orgulho espiritual, pare e reoriente seu coração. O jejum deve produzir humildade e dependência de Deus. Agora eu sei o que você está pensando. Mas isso não é legalismo? Ótima pergunta. E Wesley responde diretamente nos seus sermões. Legalismo é fazer algo para merecer o amor de Deus. Jejum wesleyano é uma resposta ao amor de Deus. É como um atleta que treina não para se tornar atleta, mas porque já é atleta. O jejum não te torna cristão. Ele te torna um cristão mais afiado. Mas eu tenho problemas de saúde. Wesley era extremamente sábio nisso. Ele mesmo era médico autodidata e escreveu livros sobre medicina. Ele dizia: o jejum deve ser adaptado às condições de cada pessoa. Idosos, doentes, gestantes, todos podem encontrar formas apropriadas de praticar autodisciplina sem comprometer a saúde. O princípio é mais importante que a forma específica. Mas estamos na nova aliança. Verdade. E Jesus jejuou 40 dias. Paulo jejuou. Os apóstolos jejuavam. A igreja primitiva estabeleceu dias de jejum. A nova aliança não eliminou o jejum. Ela o internalizou. Não é mais obrigação externa, mas disciplina voluntária de amor. Então, o que fazemos com isso? John Wesley nos deixou um legado poderoso, um movimento que transformou nações. E no centro desse movimento estava uma prática simples, mas revolucionária. Ele não construiu sua vida espiritual em emoções passageiras ou experiências esporádicas. Ele construiu sobre disciplinas consistentes. E o jejum era a fundação. Wesley escreveu: alguns negligenciaram o jejum e descobriram que sua vida espiritual esfriou. Aqueles que retornaram à prática descobriram o poder divino renovado.
A pergunta não é se o jejum funciona. 2000 anos de testemunho cristão já responderam isso. A pergunta é: você está disposto a ser incomodado? Você está disposto a trocar conforto momentâneo por poder espiritual duradouro? Porque aqui está a verdade nua e crua. Você pode continuar fazendo o que sempre fez. Pode continuar com uma vida cristã morna, confortável, sem muito impacto. Ou você pode experimentar o que Wesley experimentou, o que os gigantes da fé ao longo dos séculos experimentaram. Não estou te pedindo para jejuar 40 dias amanhã. Estou te desafiando a começar pequeno. Escolhe um dia da semana, apenas um. Jejua até o meio-dia e usa esse tempo não apenas para ficar com fome, mas para orar. Vê o que Deus faz. Testa a antiga sabedoria de Wesley com tua própria experiência e depois me conta o que aconteceu nos comentários. Mas antes de você ir, deixa eu te fazer 3 perguntas que você precisa responder com honestidade. 1. Quando foi a última vez que você sentiu fome por Deus? Não fome física, fome espiritual, aquele desejo ardente de mais da presença dele. 2. O que você está disposto a sacrificar pela profundidade espiritual? Porque a verdade é esta: crescimento espiritual sempre custa algo. Tempo, conforto, conveniência. E 3. E se o que está faltando na sua vida cristã não é mais conhecimento, mas mais disciplina? Essas perguntas incomodam, eu sei. Elas devem incomodar. Se esse vídeo cutucou algo dentro de você, se você sentiu aquele desconforto santo que vem antes de toda transformação real, então clica naquele botão de inscrever-se agora. Porque este canal existe para resgatar as verdades que a igreja moderna esqueceu, para trazer de volta a profundidade espiritual que nossos antepassados na fé conheciam. E ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo que vai te desafiar, incomodar e transformar sua caminhada com Deus. Se você quer ir mais fundo, assiste agora esse vídeo aqui do lado, sobre a vida de jejum de John Wesley. Tenho certeza que vai impactar sua vida. Mas claro, temos algo que temos que nos posicionarmos. Finalizo esse vídeo com a frase de Wesley: não basta saber, é preciso fazer. Te vejo no próximo vídeo.